Oi, meus amores, tudo bem? Então, atendendo a pedidos, eu vou contar pra vocês como eu descobri minha gravidez. Não sabia que era um assunto que interessava, mas vou contar, já que querem saber, vou contar. Vamos começar pelo lado místico da coisa, né? No mês de junho, eu viajei pra Goiânia. Não sei se eu fiquei uma semana ou pouca coisa a mais. E nesses dias que eu passei em Goiânia, eu tive muita dor de cabeça. Eu não sei se por conta da viagem, por conta do clima em Goiânia que é muito seco, não sei o que foi o fator que aumentou, que me deu essa crise assim de dor de cabeça. Eu sei que, por conta dessa dor de cabeça, todo mundo levantou o palpite de que eu estaria grávida, mas eu não estava grávida. Mas foram muitos palpites, muita gente palpitando que eu poderia estar grávida, mas não estava. Beleza, esse foi o lado místico da coisa. Quando foi, eu voltei pra Goiânia, mais ou menos dia 8 de junho. Quando foi no dia 30 de junho, a minha menstruação veio. E o meu ciclo, ele é ou era, né, irregular. Ele nunca durou menos de 30 dias. De 30 a 40 dias era algo normal pro meu ciclo, porque ele era extremamente irregular, por eu ter ovários micropolicísticos. Eu já tive, inclusive, um ciclo no ano passado que durou 65 dias. Então tá, então eu sempre espero num período de 30 dias. A partir de 30 dias, a qualquer momento, a próxima menstruação vem. Então, por volta do dia 20, na semana do dia 20 ao dia 27, mais ou menos, do mês de julho, eu comecei a ter sintomas pré-menstruais. Eu estranhei porque estava muito cedo. Eu nunca tive um ciclo tão curto. Sempre tinha ciclos longos. E eu comecei a estranhar, falar, nossa, será que eu vou ter esses sintomas pré-menstruais agora com uma semana de antecedência? Que era dor de cabeça, os seios sensíveis, umas cólicazinhas assim, umas fisgadas. Nessa mesma semana, o meu companheiro me deu uns cremes, desses que são inspirados em perfumes e são muito cheirosos. E eu besuntei nesse creme, né? Gente, por que eu fiz isso? O cheiro me enjoou num nível absurdo. E o meu piercing no septo também começou a ter um cheiro que tava me enjoando. E eu nunca tinha sentido cheiro nenhum. E, aliás, eu tenho um olfato péssimo. Eu não sinto cheiros com facilidades. Agora eu sinto, mas antes eu não sentia. E aí eu estava com o olfato assim muito sensível. Tá, esses sintomas passaram e eu comecei a ter aquela borrinha, aquele sinalzinho de que a menstruação, que o fluxo da menstruação vai vir. Pensei, de fato eu vou menstruar. Mas essa borrinha normalmente acontecia assim, 2 dias antes do meu fluxo intenso começar. E já tinha alguns dias que eu tava com essa borrinha e eu pensei, pode ser que eu esteja ovulando, né? Porque eu já tinha lido em alguns lugares que algumas mulheres sentem sintomas muito parecidos da menstruação no período da ovulação. E aqui em casa eu tinha alguns testes de ovulação. E aí, durante 3 dias seguidos, eu fiz esses testes de ovulação. Deixa eu mostrar. Agora eles estão assim mais fraquinhos, mas eles tinham uma diferencinha, assim, sabe, de tonalidade. Então eu pensei, eu devo estar pra ovular, por isso, né? Porque uma semana de antecedência, assim, meu ciclo não ia vir, poderia ser ovulação. Aí aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vai estourar. Aí. Dá pra ver bem sutil, bem sutil. Aqui essa é a linha de teste, né? Não, a linha de controle, e essa fraquinha é a linha de teste. Aí. É bem sutil a diferença, assim, que tava dando, como se de fato minha ovulação estivesse se aproximando. Tá. No dia 28 de junho, eu fiz outro teste de ovulação
e esse já deu bem mais escuro. Eu pensei, então no próximo dia eu vou ovular, né? Nos próximos dias eu tô pra ovular. Bem, ele deu assim, deixa eu ver, aqui a linha de controle e essa é a linha de teste. Ficou bem escuro. Aqui. Pensei, tô pra ovular. Pensei, vou esperar uns dias que eu vou ovular e vai estar tudo bem, né? Vai passar essa ovulação. Deixei passar alguns dias e aí eu não me lembro se eu tive algum sinal, assim, de muco, alguma coisa referente à ovulação, não me lembro. Mas, no dia 1º de agosto, eu tive um sanguinho. Eu acordei de madrugada pra fazer xixi, coisa que eu nunca acordo de madrugada. Nunca acordava, porque agora eu acordo. Nunca acordava de madrugada pra ir ao banheiro. E quando eu me limpei, eu vi um sanguinho rosa, sabe? Não era mais aquele sanguinho marrom. E aí eu falei, gente, eu nunca vi um sanguinho rosado assim. Será? Aí nesse momento eu comecei a achar que eu poderia estar grávida. Porque eu já tinha lido algumas vezes que a anidação, ela pode ter um sanguinho mais rosa, né? Menos cor de sangue menstrual. E aí eu fiquei assim, gente, será? E aí eu tinha mais era o último teste de ovulação. E aí eu peguei e fiz esse teste de ovulação. Isso no dia 1º de agosto. Lembrando, essa aqui é a linha de controle e essa segunda é a linha de teste. Não vai ficar legal. Eu não sei se dá pra vocês perceberem, mas a linha de teste deu muito mais escura que a linha de controle. Isso poderia ser duas coisas, ou eu estava ovulando naquele dia, ou eu estava grávida. Aqui, vou mostrar o teste do dia 28, comparado com o teste do dia 1º de agosto. Esse de baixo é o teste do dia 28, tá vendo que a linha de teste tá clarinha, tá escura, mas tá clarinha. E já no outro, a linha de teste tá mais escura que a linha de controle. Se eu conseguir depois, eu coloco foto, porque tá estourando muito na câmera. E aí eu fiquei encucada com a possibilidade de estar grávida. Eu não tinha nenhum teste de gravidez pra confirmar. Liguei pro meu companheiro. Só que, como eu já tinha passado a semana alertando que eu poderia estar de TPM, né, porque eu estava com todos os sintomas de TPM, o meu companheiro também estava achando que eu estaria de TPM, né? Aí eu liguei pra ele e falei assim, amor, e eu também relatei que eu tava tendo uns escapezinhos, mais assim, uma cor borra de café e depois passou pra um rosadinho. Então, meu companheiro também tava achando que eu estava pra menstruar. E aí eu liguei pra ele e falei, amor, olha a frase que eu usei. Você pode trazer pra mim, por favor, um desencargo de consciência? E aí ele riu, falou assim que era coisa da minha cabeça, né? Que se eu tava sentindo sintomas pré-menstruais, tinha nada a ver. Eu, não, traz, não sei o que, por favor. E aí eu peguei e falei assim, mas traz logo uns 3, porque se não for, gente, eu já fico com o estoque aqui por um tempo, né? O que eu fiz? Isso era mais ou menos umas 10 da manhã, quando eu pedi pra ele. Eu segurei o xixi, porque eu pensava assim, normalmente pedem pra gente fazer comprimir o xixi do dia, que é o mais concentrado. Vou segurar meu xixi, vou beber bastante água e segurar meu xixi até a hora que ele chegar, porque na hora que ele chegar do trabalho, esse xixi vai estar bem concentrado. E ele chega por volta das 2 da tarde do trabalho. Segurei xixi, eu tava já... não sei, não aguentando segurar o xixi, mas eu segurei. E aí, ele chegou e falou assim, ai amor, eu tô precisando ir ao banheiro, não sei o quê. E aqui em casa tem 2 banheiros. Ele pegou e foi no outro banheiro fazer suas necessidades. E eu vim no banheiro daqui de dentro
para fazer o teste. Na hora que eu coloquei a fitinha dentro da urina, sobe uma faixa rosa, né? E aí apareceu a linha de controle. E aí eu pensei, não tô grávida não, desencanei. Aí eu tirei a tirinha do xixi e coloquei ela reta, né? Eu olhei de novo e eu juro que eu comecei a ver a segunda linha aparecendo muito clarinho. E aí eu peguei o celular na hora e comecei a tentar bater foto, né? Pra ver se meu olho não tava me enganando. E essa tirinha foi escurecendo, foi escurecendo. E assim ficou a tirinha. Aqui é a linha de controle e a outra é a linha de teste. E aí eu fiquei olhando pra essa tirinha, tirei uma foto, tava tremendo, né? Tirei várias fotos, aí uma foto eu consegui tirar, que ficou assim, sem tremer. E eu mandei na hora no WhatsApp do meu companheiro, que estava no outro banheiro, fazendo um cocôzinho. E eu fiquei assim, sabe, sem acreditar. Parecia que eu tava vendo coisa, parecia que eu já tinha desejado tanto ver essa segunda linha, que eu tava começando a imaginar coisa. Eu olhava e tal, aí o meu companheiro viu e me mandou um monte de interrogação. E aí eu mandei pra ele, estamos grávidos. E ele me ligou de videochamada. Como é que é? Estamos grávidos? Eu, amor, você não viu? Apareceu 2 tirinhas. Ele, não, eu nem prestei atenção, não sei o quê. Amor, eu tô cagando. Como você me dá essa notícia assim? Gente, eu nem pensei. Eu juro que eu imaginei 1000 maneiras bonitinhas de contar a gravidez. Mas na hora foi um susto tão grande. Porque apesar de que eu já estava com uma desconfiançazinha, tinha algo em mim que falava assim, não, você só tá com a ovulação atrasada, é normal. Sua ovulação atrasou, vai ser só ovulação, não sei o que. Eu tinha uma coisa assim. Então quando eu vi essa segunda linha, foi uma coisa assim, inacreditável. Aí nesse mesmo dia que eu peguei o positivo no teste de tirinha, a gente foi almoçar e eu não consegui almoçar, eu fiquei muito ansiosa. A comida travou, eu não conseguia almoçar. Aí o meu companheiro almoçou e nós fomos no laboratório colher um exame de sangue. E aí pela hora que a gente foi, o exame de sangue ia ficar pronto umas 7 da noite. E eu atualizava essa página assim de minuto em minuto e nada. E aí por fim eu pensei assim, vou caçar alguma coisa pra fazer, porque senão eu vou ficar doida esperando esse resultado sair. Aí peguei, fui pra cozinha, dei a senha do site pro meu companheiro e falei, você vai ver, você vai conferir se vai dar positivo, que eu vou lavar vasilha, pra mim ter tempo. Aí saí do quarto, deixei ele aqui no quarto com a senha e tal. Quando deu 7, alguma coisa, eu tava intertida limpando as coisas, ele sai do quarto, olha pra mim e fala assim, amor, de 0 a 451, quanto você acha que deu o seu teste, o beta quantitativo? Aí eu, 450? Não sei, chutei um número ali, 451. Ou seja, eu estava gravidíssima de aproximadamente 4 a 5 semanas. Pela tabela da quantidade de hormônios lá de beta. Apesar de que essa tabela, ela não é uma tabela que a gente possa confiar rigidamente, porque a quantidade de hormônio varia de corpo para corpo, mas tava lá, tava positivo. E aí a gente já começou todo o processo pré-natal e tal. Eu tive alguns probleminhas para conseguir o pré-natal, mas no meio disso tudo, eu continuei com aquela borrinha de café. E depois do primeiro pré-natal, eu atualizei minhas vacinas, eu tive um episódio febril. Febril não, de febre, cheguei a ter 38 de febre. E aí eu fui pra maternidade e tive um péssimo atendimento, tá? Passei por 3 plantões lá na maternidade.
péssimo pra uma das médicas virar pra mim e falar que eu descobri cedo demais, que meu bebê nem poderia ir pra frente. Eu sei que quando eu voltei eu fiquei tão encucada que eu fiz mais um teste de gravidez. Esse aqui foi o primeiro e esse aqui foi o segundo. Vou mostrar os dois, ó. Esse de baixo foi o primeiro que eu fiz e esse de cima foi o segundo que eu fiz. E aí ele já deu, ó, a linha de teste, a linha de controle é daqui e a de teste é daqui. Deixa eu ver. E aí a linha já tinha escurecido, então, assim, a leitura que eu fiz foi: o hormônio tá evoluindo, né? O HCG do meu corpo tá evoluindo, então tá tudo certo com a minha gravidez. Por volta das 7 semanas, contando o dia da minha última menstruação, a gente fez a ultrassom. Quando nós fizemos a ultrassom, pela data da minha última menstruação, eu estaria, pela data da minha DUM, né, que é data da última menstruação, eu estaria de 7 semanas e 4 dias. Quando nós vimos o bebê, mediu tudo certinho, descobrimos que o nosso bebê tinha 1 semana a menos, que ele tinha 6 semanas e 4 dias. O que me fez pensar na seguinte hipótese, que quando eu comecei a sentir os sintomas, eu senti todo o início da minha gravidez. Eu senti ovulação, senti fecundação e senti nidação. Porque pelo tamanho que o bebê estava, é como se eu tivesse descoberto a minha gravidez de 3 para 4 semanas e não de 4 para 5, como eu achei lá no começo. E aí nós vimos o saco gestacional, vesícula vitelínea e o embrião. Aqui. Saco gestacional é essa bolona, vesícula vitelínea é essa bolinha e o embrião, que ainda não tem formato humanoide, mas foi muito bacana de ver. Como ele era muito pequenininho, a gente não ouviu o coração, mas a gente viu que o coração se movimentava. Era uma luz, tipo uma luzinha que apagava e acendia. Aqui, ó. Essa imagem aqui confirma que existia batimentos cardíacos, mas que a gente não poderia ouvir. O meu colo uterino estava perfeito, no tamanho ideal. E eu fiquei com uma sensação mais de que era real. Porque até antes dessa ultrassom, eu tinha uma sensação de... não sei se de fato estou grávida. Apesar de ter vários sintomas, não era uma certeza. Mas depois que eu fiz essa ultrassom, deu uma aumentada nessa certeza, sabe? Porque eu vi. E pra mim foi muito emocionante. Porque na hora que a ultrassom começou, que ele passa assim a máquina, eu já vi o saco gestacional de cara. E pra mim foi muito emocionante. Mas eu posso contar mais detalhes, mais curiosidades, se vocês quiserem, em um outro vídeo. Eu tentei que esse fosse curto, mas não obtive sucesso. Então, se vocês gostaram, curtam, comentem, todas essas coisas assim. Beijo!